que eu tenho uma palavra muito especial do Salmo 40 para você. Salmo 40, comecei no culto anterior, versículo 10. Salmo de número 40, versículo 10. Ele diz: não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Voltando à primeira parte, nós temos que anunciar isso primeiro dentro da nossa casa. Lembra de Atos 1:8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, a nossa casa, toda a Judéia, a nossa parentela, Samaria, os nossos vizinhos e até os confins da terra, por onde você passar. O salmista está dizendo exatamente isso aqui. Ele está dizendo, não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Nós temos que mostrar a grandeza de Deus em todos os lugares. Nós temos que mostrar o poder de Deus por onde passarmos. Na igreja também temos que mostrar o poder de Deus, mas as oportunidades vão aparecer em outros lugares. Lá na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, pertinho lá do Timóteo, onde você teve. Capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Que é isso? Nós temos que mostrar que os demônios estão derrotados. Tem guerra, não se faz sim. Eu, quando cheguei na igreja, já dei o testemunho para vocês várias vezes, eu era alcoólatra, mas alcoólatra mesmo. Hoje um homem deu um testemunho que ele era da Bahia, e na Bahia o grupo de pinguço, eles chamam de sindicato, senão isso lá no Rio já era. Chegou uma hora que me colocaram como presidente do sindicato. Sério, todo temor, estou falando. Eu era rapaz novo ainda. Quem era antes de mim era um homem que era sargento do Exército Reformado. Mas ele estava bem debilitado mesmo, assim, na coisa. E eu cheguei a esse ponto, mas só que ele já tinha 40 e tantos anos, e eu era um jovem ainda. E bebia já de manhã, já sentia a falta. Quando eu fui para a igreja, eu estava numa depressão. Por isso que eu falei, assim como a depressão vem acompanhada de pânico, medo e confusão mental. E quando o pastor orou, era uma terça-feira, pessoal, tinha pouquinhas pessoas na igreja, e manifestei o demônio. Quando ele começou a orar, o meu corpo começou a se entortar toda a minha... eu não comecei, a audição foi sumindo assim, ficou bem longe, eu estava uma voz muito longe. Quando voltei a minha, que expulsou o demônio, eu senti sair realmente algo de cima de mim. Ainda manifestei numa quinta e numa sexta para nunca mais. E falei para minha mãe e uma irmã, agora eu vou ficar firme. E fiquei. Mas por que eu estou falando isso? Que é necessário. Porque eu tinha que decidir, ou eu ficava com aquilo, entendeu? Eu ficava com Jesus, eu optei por Jesus. Eles, os demônios, têm que ser expostos publicamente. Temos que mostrar isso para as pessoas. Um homem não acreditar, homem não, 3 homens. O missionário tinha 29 anos de idade ainda. Ele estava fazendo uma reunião lá no Rio de Janeiro. E 3 homens procuraram um antigo companheiro deles, que era chefe de terreiro, que chamam de pai, né? Ele é um dos pais. E procurou e disse, rapaz, você está deixando esse garoto fazer a sua cabeça? Você sabe que isso tudo aqui é armação. Sabe? Assista aí o culto depois, tire a conclusão de vocês. E na hora da reunião, manifestou o demônio. Um outro falava assim, aquele é o da pedreira. Que hoje você tem que evitar de falar nomes, né? Aquele ali é o tal, é o seu tal. E o menino fala, põe a mão para trás em nome de Jesus, cai de joelho em nome de Jesus. Um olhou para o outro com olhos arregalados. Rapaz, se alguém falar com guia assim lá no terreiro, ó, é aqui o garoto está dizendo, põe a mão para trás, cai de joelho, mostrando que o demônio não vale nada. Quer dizer, eles foram convencidos. Nós temos que mostrar. E tem gente que acha que ainda não tem demônio. Vocês já cansaram de ouvir o testemunho do rapaz pintor da nossa igreja? Isso tem mais de 20 anos. E ele me pediu oração, que ele estava com uma depressão forte, pensando em se matar. E aí ele foi adotado por uma família, a família toda pessoal de feitiçaria. Na hora que eu orei por ele, manifestou um demônio falando inglês. O rapaz que trabalhava comigo, meu pastor auxiliar, era pessoa de inglês, e falou, pastor, um inglês jamaicano, que ele estava do sotaque. E eu disse, aí ele falava em inglês e o rapaz traduzia em português. Disse, não, você não vai ser intérprete de demônio, não.
O demônio, eu lhe proíbo de falar em inglês, você vai falar em português, em nome de Jesus. O demônio zombador. Ficou de pé e começou a cantar o Dançando na Chuva. O demônio, eu lhe proibi, em nome de Jesus, de você falar em inglês aqui. Aí ele com a voz bem distorcida. Você me proibiu falar, não cantar. Demônio, para de palhaçada, é falar, cantar, aqui é só em português. E expulsei em nome de Jesus. Esse rapaz, umas semanas atrás, agora eu fiquei sabendo, está vivo até hoje. Converse com ele, por favor, um dia. Conversa alguma coisa em inglês com ele. Se você tem domínio do idioma, conversa. Se ele fala alguma coisa de inglês. Ué, como é que ele falou inglês? Demônio. Quem é que explica? Alguém na ciência explica? Não. Uma palavra, um diálogo em inglês é diferente. Era uma possessão demoníaca, mas expulso o demônio, ele não fala inglês, porque ele não estudou para isso, para inglês. Mas o que eu estou passando? Ele está dizendo aqui para nós, e diz, e despojando os principados e potestades, nós temos que fazer isso. Os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Nós temos que mostrar isso para as pessoas. E não temos que ter medo de mostrar que aquilo é demônio, que aquilo é espírito maligno, que expulsa em nome de Jesus, a pessoa vai ser realmente outra pessoa, vai mudar. Mas nós temos às vezes vergonha. Ou então começamos a seguir uma porção de coisa e não pregamos o evangelho, que nas reuniões de Jesus isso acontecia. Na reunião dos apóstolos isso acontecia. Nós temos que divulgar, mostrar a grandeza de Deus. Paulo vai falar um pouco mais ainda em Atos, capítulo 19. E falar para as pessoas, como eu falei, que eu era possesso, entenda? Eu já tive, antes de eu conhecer a Cristo, dentro de casa manifestar demônio. Os amigos foram me buscar, ajudar minha irmã, que eu estava quebrando tudo dentro de casa. Eles me contaram depois, eu não lembro. Eu com esse corpo todo aqui, 5 homens lá, eu conheci, tinha um chamado Sérgio, que era forte, todos lá. Eu peguei e disse assim, rapaz, você estava com uma força fora do comum, você jogou todo mundo para o alto assim. Eu peguei uma porta e arranquei na mão. Arranquei a porta assim na mão, como Sansão fez. Quer dizer, uma força descomunal. O demônio estava ali. Não tem essa força, né? Tem gente que tem, é lutador, se prepara para isso. Eu nunca me preparei para isso. É só para você ver o que é uma possessão demoníaca. Eu fui liberto. Então eu tenho que expor isso, eu tenho que falar isso para vocês. Eu sei o que é um alcoólatra. Eu não era pinguço de final de semana, não. Era pinguço de todo dia. Eu bebia de dia e de noite. A gente brincava e dormia. Você bebia até dormindo, sonhando. Acordava nas madrugadas, que o pinguço ele troca o horário, ele dorme 2, 3 vezes, 4 vezes. Se alguém conhece algum alcoólatra, sabe disso. Ele não tem horário, ele acorda a qualquer hora. Acordava 2, 3 horas da manhã, eu olhava assim, para ver se encontrava um parceiro para ir lá. Uma vez chegamos, não tinha nada, eles pegaram de uma encruzilhada, eu nunca esqueço, uma cachaça com pólvora. E eu falei, mas isso faz mal. Eu disse, não. Aí outro falou, é do santo, Satanás, né? O santo já bebeu muito já, debochava até. Aí eu falei, isso aqui é uma mistura heterogênea. Entendeu? Nós vamos beber assim. Todo mundo que for beber, pega o cálice da bebida, era um copinho de plástico, aquele de cafezinho, botava assim, ó, fica olhando, quando tá, não pode misturar, a pólvora fica embaixo e bebia. Mas era possessão demoníaca, entenda? Fazia outro, podia falar outras coisas que fazia, mas então, eu tenho que expor isso, que existe essa libertação. Aí o Paulo fala aqui para nós, capítulo 19, versículo 17, e foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso. Amigo, quem morou lá no Bloco 19 nessa época conheceu o Jaime, que era pinguço, nunca foi bandido, nunca foi nada disso. Até quando você se converte, você conta algumas historinhas de pinguço, todo pinguço é metido a malandro, né? Aí você tem aquela história, eu lembro que eu passou a vez, o Jaime era perigoso, aí você até acaba se enchendo, depois eu falei, perigoso de quê? Só se for com a garrafa na mão, irmão. O único perigo era para mim mesmo, eu era um anel, né? Um alcoólatra e todo, mas isso foi notório na família, foi notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos, e o nome de Jesus era engrandecido. Nós temos uma dívida, irmão. Se você não faz notório o que Deus fez na sua vida, ou o que você sabe que Deus fez na vida de alguém, ou através de você, Deus pode te usar, claramente para orar por alguém. Um amigo trabalha com câncer, uma senhora contou, Maria mesmo é o nome dela, não é nome fictício não, irmã Maria, da igreja. Ela trabalha na limpeza de uma empresa, de um escritório de contabilidade. E ela via todo dia um contador lá que tinha um caroção.
Ela disse, pastor, eu tinha uma vontade de fazer uma oração. Aí um dia eu não aguentei, eu falei, ô, seu fulano, tudo bem? Tudo bem, não? O que foi? Posso fazer uma oração e passar um olhinho lá da minha igreja? Agora a simplicidade dela. Ele disse que na hora ele ficou até meio assim, ele olhou aí, senhora já de idade, passa assim o seu óleo aí. Ele passou, no outro dia ele fez um escândalo na empresa. Pessoal, quero falar para vocês aqui, que eu tinha um garoto, que eu tinha que fazer uma cirurgia. Eu não tinha, ninguém ia fazer. A Maria passou um negócio de um olhinho da igreja dela aí, o garoto desapareceu. O dono da empresa chamou ela num canto, e no escritório, na sala deles, Maria, você deu um pouquinho daquele óleo? Ela falou, tenho, só anda na minha bolsa. Na minha bolsa sempre tem um olhinho. Aí ele assim, porque a minha filha apareceu um nódulo no seio dela. Aí ela contando na simples, contando para todo mundo. Ela falou assim, mas tem que passar com fé, tá? Passa, leva. No outro dia a mesma coisa, o garoto desapareceu. Aí ela comprou dele, vocês têm que ir na igreja dar o testemunho. Bem, aqui eles não vieram, só foram em outro lugar. Mas ela foi testemunha, tem que fazer notório, nós não podemos, nós temos uma dívida, nós vamos ver isso então, e Paulo está dizendo aqui, diz, e muitos dos que tinham crido, olha o que diz, vinham confessando e publicando os seus feitos. Olha, aconteceu comigo também aconteceu, nós tínhamos que fazer um local de trabalho, reunir os colegas de trabalho e falar para eles, mas também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do preço, acharam um que montava 50.000 peças de prata, olha como é. E ainda teve um sábio desse mundo aí, que disse que o Paulo fez um grande mal para a humanidade, porque ele queimou esses livros seriam um registro da cultura do povo daquela época. Está amarrado, Satanás. Mas eles achavam isso aí, um homem, não vou citar nome aqui, né? Mas um homem muito conhecido, que o Paulo fez, o apóstolo Paulo, São Paulo fez um mal para a humanidade, porque queimou esses livros e acabou, e escondeu, destruiu a cultura que alguns poderiam ter conhecido, pode ser coisa do diabo, irmão. Mas fez isso. Mas essa é a mensagem, e ainda tem mais, vamos voltar na Bíblia, Esther, capítulo 8. O tempo passa muito rápido. Esther, capítulo 8, versículo 13. 8,13. E uma cópia da carta que uma ordem se anunciara em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios, sob ginete das cavalariças do rei, apressuradamente saíram, impelidos pela palavra do rei, e foi publicada esta ordem na Fortaleza de Suzã. Hoje nós temos a internet, não precisamos disso. Temos que divulgar. Pega lá o Facebook, Instagram, YouTube, dê o seu testemunho. Peça a Deus. Você pode copiar do pastor, já do missionário, a mensagem, mas pegue sua. Ore a Deus e peça um versículo. Todo dia você coloca lá numa rede social. Coloca lá no seu perfil. Mas vai com a oração. Jesus, alcance um coração aflito. Você não sabe o bem que você vai fazer. Nós temos uma dívida. Nós temos que fazer isso. Mas nesse entendimento, Neemias, aqui do lado. Capítulo 8. Neemias é antes de Esther, tá? É o livro anterior. Neemias, capítulo 8, versículo é 15. Esse é o 15. Bíblia Nova, você tem que folhear devagarzinho. 8,15. Diz, assim o publicaram, e passaram passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo, sai ao monte, e trazei ramos de oliveira, e ramos de zambujeiros, e ramos de murtas, e ramos de palmeira, e ramos de árvores, espécies, para fazer cabanas, como está escrito. E saiu o povo, quer dizer, mandou fazer. Olha como é que nós estamos perdendo o tempo. Não estamos pedindo, olha, faça essa oração antes de dormir. Uma coisa, um ato de fé que Deus vai dar. Irmão, a igreja de Cristo está parada. Nós temos uma dívida que não estamos fazendo. Vamos voltar onde nós começamos. Quem lembra onde começamos? Salmo 40, versículo 10. Não estou esquecido não, aqui eu tenho cola, aqui pode ter cola, tá? 40, 10. Diz, não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Fica guardado para você o que Deus lhe deu. Fala, divulgue, reparta o pão, dê o pão, leve o pão para as pessoas, você vai ver que isso vai fazer muito bem. E ele diz mais ainda, não escondi tua dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade, não esconda.
A maior obra do homem depois da salvação é ele divulgar a salvação que é em Cristo. É a obra, é testemunhar e vai valer muito para você. Amém?